Você se sentiu invisível, não é? Você se entregou, foi sincero, foi verdadeiro e mesmo assim ela olhou através de você, como se você fosse apenas mais um vulto no fundo do seu mundo. Essa dor não é apenas rejeição, é o reflexo de expectativas que você nem sabia que carregava. É o eco silencioso de um valor não reconhecido. Quantas vezes você se pegou olhando para os outros homens e pensando que eles de alguma forma carregam algo que você não possui? Você se pergunta, o que eu faço de errado? Por que ela me ignora quando me entrego de corpo e alma? A verdade é que o que você percebe como falha não é falha. É uma leitura errada do arquétipo que ela busca. Algo que opera no nível inconsciente, muito antes das palavras, antes dos gestos, antes do flerte. Desejo feminino não é racional. Ele não depende de elogios, presentes ou dedicação constante. Ele responde a padrões ancestrais, arquétipos profundos que ela sequer entende plenamente. Dentro da mente feminina, dois arquétipos se manifestam com clareza silenciosa. O soldado, aquele que entrega tudo, que se dispõe sem limites, e o rei, aquele que impõe presença, autoridade e valor. Um não cria tensão nem desejo. O outro é capaz de acender uma chama que atravessa o corpo e a mente dela, despertando necessidade, curiosidade e fascínio. E é exatamente aqui que a confusão masculina nasce. Você se esforça, você se doa e ainda assim sente que algo escapa do seu alcance. Isso porque você não aprendeu a reconhecer qual arquétipo ela realmente deseja. Compreender esse arquétipo muda tudo. Não se trata apenas de flertar melhor ou parecer mais interessante. Trata-se de transformar sua própria energia, de se alinhar com a frequência que desperta desejo genuíno. Quando você percebe que o comportamento dela, sua frieza ou seus testes não são ataques pessoais, mas reflexos inconscientes do que ela procura, você começa a ver padrões. Você entende por que, apesar de seus esforços, ela pode ter se afastado, procurado outro homem ou simplesmente mantido distância emocional. Essa clareza, esse entendimento profundo é o ponto de partida da transformação. Você começará a reconhecer sinais sutis, gestos mínimos que indicam conexão com o soldado ou o rei dentro de você. Cada silêncio, cada olhar, cada escolha dela é um código. Ler esses códigos exige não apenas atenção, mas presença emocional e consciência de si mesmo. Você perceberá que não se trata de mudar quem você é superficialmente, mas de projetar a energia certa, de assumir sua própria autoridade interna, de se tornar alguém que não precisa ser escolhido, porque já é percebido como valioso por natureza. Cada gesto seu, cada pausa, cada decisão torna-se uma manifestação simbólica do seu valor. Ela sente, inconscientemente, se você é alguém que se submete e se esgota pelo afeto dela, ou se você é alguém que mantém seu poder silencioso, que não implora, que se torna a própria recompensa. E essa percepção não vem de palavras, não vem de explicações, vem de como você ocupa o espaço, como mantém sua presença e como se comporta diante da dinâmica invisível que rege a atração verdadeira. Quando você começar a enxergar essa realidade, verá que a rejeição que parecia cruel, que parecia injusta, na verdade, era um espelho. Um espelho do seu próprio posicionamento, da energia que você transmitia e que inconscientemente ela interpretava. É um convite para alinhar sua presença, sua postura emocional e sua energia ao arquétipo que desperta desejo real. E ao fazer isso, você não apenas entende o que ela deseja, mas também se torna alguém que, por definição, é admirado, desejado e reconhecido pelo valor que carrega silenciosamente. Agora que você compreende a existência desse espelho, você está prestes a descobrir não apenas a diferença entre o soldado e o rei, mas como ela se manifesta, como você a identifica e como pode assumir o arquétipo que desperta desejo genuíno. Cada passo daqui para frente é uma oportunidade de transformação.
E a transformação começa com a percepção clara do que estava invisível até agora, do que você inconscientemente ignorava sobre o comportamento feminino, sobre o desejo, sobre a atração. Você se reconhece no soldado? Aquele que entrega tudo, que se dobra, que se esforça até desaparecer por dentro. Ser prestativo, agradável e confiável parece a receita para ser amado, para ser notado, para ser desejado. Mas, na prática, essa entrega constante gera o oposto, indiferença. Ela vê sua disponibilidade como natural, sua presença como garantida e seu esforço como obrigação silenciosa. O soldado cria conforto, sim, mas conforto não há paixão. E onde não há paixão, não há atração. Cada sorriso, cada palavra gentil e cada sacrifício não correspondido torna-se uma moeda que você gasta e nunca recebe de volta. A dor é silenciosa, quase invisível, mas profundamente corrosiva. Você se sente constantemente inferior, constantemente manipulado, e mesmo assim continua a se doar. O efeito psicológico é inevitável. O soldado oferece estabilidade, previsibilidade e segurança, mas essas qualidades paradoxalmente apagam o desejo. O cérebro feminino inconsciente responde à tensão, à imprevisibilidade, à presença que desafia, não à rotina do conforto garantido. A bondade excessiva, a disponibilidade constante, mesmo que venha do lugar mais puro, é percebida como falta de poder. Ela sente sua energia dissolver-se diante da sua própria generosidade. E enquanto você acredita que está criando proximidade, você na verdade está desenhando barreiras invisíveis que afastam o desejo. A revelação inesperada é brutal para quem se entrega sem consciência. Gentileza e esforço excessivo muitas vezes reforçam a rejeição inconsciente. Cada tentativa de agradar, cada gesto de dedicação que não é solicitado, cada demonstração de atenção sem reciprocidade é, no nível profundo, um convite para que ela teste seus limites e descubra que você se submete. É por isso que o soldado, mesmo com as melhores intenções, é muitas vezes ignorado, desvalorizado, colocado na friend zone. A energia que deveria atrair termina apagando o interesse, porque ela responde não ao esforço, mas à autoridade silenciosa que você projeta ou deixa de projetar. A consequência prática desse padrão é clara. Estabelecer limites e criar espaço emocional muda a percepção que ela tem de você. Não se trata de jogar jogos ou manipular sentimentos, mas de ocupar-se o próprio valor, de mostrar que sua energia não é um recurso infinito que pode ser explorado sem retorno. Quando você aprende a dosar sua presença, a escolher quando se entregar e quando recuar, cria tensão, curiosidade e desejo. Você se torna alguém que não corre atrás, alguém que provoca atenção, alguém que não se define pelo que dá, mas pelo que representa. Essa mudança sutil altera a dinâmica. Ela passa a notar, a valorizar e a sentir falta de sua energia. E a linguagem simbólica desse arquétipo é clara. O soldado entrega tudo. O rei escolhe o que dar. O soldado é percebido como disponível, previsível, necessário. O rei é percebido como uma recompensa, como alguém que possui algo raro, alguém que impõe valor sem precisar provar. Quando você entende isso, percebe que sua bondade exagerada não é falha moral, mas um posicionamento energético que precisa ser reorientado. Cada gesto, cada palavra, cada decisão sua deve carregar a consciência de quem você é, e não apenas o desejo de agradar. O soldado sem consciência desaparece na própria bondade. O rei projeta presença, cria desejo e atrai atenção genuína, silenciosa e irresistível. O soldado sente o peso da frustração, a dor de não ser notado, de ser constantemente testado sem entender as regras. Mas a saída existe. Ao reconhecer o arquétipo, você pode transformar o que parecia uma fraqueza em força estratégica. Limites, ausência, presença consciente, postura firme. Esses são os instrumentos que transformam a energia de submissão em magnetismo silencioso. É o passo inicial para sair do padrão de indiferença
e se aproximar do arquétipo do rei, aquele que desperta desejo real, profundo, genuíno. Quando você internaliza essa mudança, começa a ver que tudo o que parecia perdido, tudo o que parecia rejeição, era na verdade uma oportunidade para redefinir sua energia, seu valor e sua atração. Agora, cada gesto seu, cada decisão, cada pausa, se torna um reflexo do poder que você carrega. Não se trata de manipulação, mas de consciência. Ela sente a diferença. Ela percebe a autoridade que você projeta. E é nesse espaço que você deixa de ser o soldado que se entrega sem limites e começa a ser o homem que escolhe sua própria energia, que se posiciona com firmeza e que desperta desejo verdadeiro, não por esforço, mas por presença, clareza e poder silencioso. Você já se sentiu subestimado, mesmo sabendo do valor que carrega? Falta de reconhecimento, olhares desatentos, comentários que diminuem sua presença, tudo isso alimenta a sensação de que você nunca é admirado de verdade. Essa frustração silenciosa que separa o soldado do rei. O homem que se submete entrega energia sem perceber. O homem que encarna o rei projeta valor de forma silenciosa e magnética. Ele não precisa correr atrás, não precisa implorar, não precisa provar nada. Sua presença, sua postura, cada gesto carregam autoridade emocional e despertam um desejo genuíno, profundo, invisível que se manifesta antes mesmo de qualquer conversa. O efeito psicológico desse arquétipo é transformador. O rei não desperta desejo por esforço, mas por energia. A presença firme, a consistência emocional e a atenção estratégica que ele cria naturalmente ativam a atração feminina num nível inconsciente. Ela sente que algo nele é inacessível, raro, magnético. Ele gera curiosidade, provoca desejo e sua própria existência cria ausência e expectativa que a mulher inconscientemente quer preencher. Essa energia é tão poderosa que não se comunica apenas com palavras, mas através de silêncios, gestos e escolhas. Ele é percebido como uma recompensa, alguém que não se entrega por necessidade, mas por escolha, mantendo a autoridade silenciosa. A revelação inesperada é que desejo genuíno não se conquista com esforço ou dedicação visível, mas com projeção de valor interno. Cada decisão de manter limites, cada pausa estratégica, cada escolha de não ceder ao impulso de agradar é um reflexo do seu poder. O rei desperta fascínio porque ela percebe, mesmo que inconscientemente, que ele não se submete. Ele mantém a própria energia, não entrega tudo e essa contenção gera atração intensa e quase irresistível. Não é sobre ser frio, é sobre ser firme, íntegro e magnético. Ela sente essa energia, mesmo que não possa nomeá-la, mesmo que tente racionalizar sua própria atração. A consequência prática é clara. Ao encarnar o rei, você altera completamente a dinâmica de interação. Ela passa a perceber sua presença, a sentir falta de sua atenção, a valorizar cada momento que você oferece. O rei não compete com outros homens. Ele cria seu próprio padrão, sua própria referência. Ele não é comparável. Ele é único em sua energia, em sua postura, em seu magnetismo silencioso. Isso muda tudo. A atração deixa de ser um esforço, um jogo de tentativa e erro, e se torna uma consequência natural de quem você é e de como você se posiciona no mundo. A linguagem simbólica desse arquétipo é poderosa. O rei é o farol da atração, irradiando valor sem precisar provar nada. Cada gesto, cada decisão, cada silêncio carrega significado. Ela sente essa autoridade silenciosa e reage inconscientemente com desejo e admiração. Não há necessidade de explicações, não há necessidade de justificativas. Ele simplesmente existe como uma referência de valor, de poder emocional e de presença magnética. E é essa percepção que diferencia o homem que desperta desejo verdadeiro daquele que se perde na bondade exagerada do soldado. O homem que encarna o rei compreende a importância da própria energia e da consciência emocional. Ele não busca validação externa, não depende do afeto dela para se sentir completo. Ele projeta magnetismo,
porque compreendeu sua própria força, sua presença estratégica e sua capacidade de criar tensão, curiosidade e desejo. É a transformação definitiva, deixar de ser um participante passivo da atração feminina e se tornar alguém que influencia, que provoca, que gera interesse sem esforço visível, simplesmente por quem ele é. O rei não precisa ser escolhido, porque ele já é percebido como uma recompensa. A diferença entre o soldado e o rei não está no que se faz, mas na energia que se emana e na autoridade silenciosa que se mantém. A confusão é quase inevitável. Sinais mistos, testes inconscientes, olhares frios que se alternam com momentos de atenção, tudo isso deixa você perdido, inseguro, questionando cada gesto seu. A dor de não saber interpretar esses sinais é silenciosa, mas profunda. Você sente a ansiedade crescer, o medo do ridículo, a frustração de nunca entender o que ela realmente quer. E aí surge a pergunta: ela me deseja ou me ignora? Ela valoriza meu esforço ou só testa meus limites? Essa insegurança não é apenas uma fraqueza, é o reflexo da falta de percepção sobre o arquétipo que ela inconscientemente procura. O homem que não lê esses sinais permanece no ciclo da dúvida, do desespero silencioso, da entrega sem retorno. O efeito psicológico por trás desses sinais é direto, mesmo que inconsciente. Cada teste, cada resistência, cada atitude aparentemente contraditória que ela apresenta é um indicador do arquétipo que ela valoriza. A frieza inicial, o silêncio prolongado, os olhares avaliativos não são ataques, mas convites velados para que você demonstre sua autoridade emocional. Se você responde com ansiedade, dependência ou excesso de gentileza, ativa o soldado e afasta o desejo. Se você responde com presença, consistência e firmeza, ativa o rei e desperta fascínio. O comportamento feminino é, portanto, um mapa energético que, quando corretamente interpretado, revela a direção da atração, a preferência inconsciente dela pelo tipo de homem que ela procura. A revelação inesperada é que o que parece resistência é muitas vezes o mecanismo de seleção inconsciente dela. Cada pausa, cada recuo, cada teste emocional é uma oportunidade de demonstrar autoridade sem esforço. O silêncio dela não é rejeição, é uma tela em branco, esperando que você projete seu valor. O frio que você percebe não é indiferença absoluta, mas uma provocação estratégica que testa sua presença. Ler esses sinais exige atenção, não a mente lógica, mas a percepção emocional e intuitiva. O que você sente quando ela reage dessa ou daquela forma indica se você está sendo percebido como soldado ou como rei. A consequência prática é que, ao aprender a decodificar esses sinais, você muda a sua postura e, por consequência, a dinâmica da atração. Você deixa de reagir impulsivamente e passa a agir estrategicamente, entendendo que cada gesto seu tem impacto. Quando ela apresenta resistência, você não busca aprovação. Você mantém presença e energia própria. Quando ela se aproxima ou demonstra curiosidade, você projeta autoridade e mantém tensão estratégica. Essa habilidade transforma interações que antes causavam frustração em experiências de atração consciente, onde você controla o fluxo emocional e cria desejo genuíno. A linguagem simbólica desses sinais é clara. Ela reflete quem você é e como você se posiciona. Se você é percebido como soldado, ela verá segurança e conforto, mas não desejo intenso. Se você é percebido como rei, cada olhar, cada silêncio, cada escolha sua provoca atração, curiosidade e interesse. Interpretar corretamente é enxergar o espelho dela. O comportamento feminino se torna um mapa que revela o caminho para a atração autêntica. Você aprende que não é sobre mudar quem você é, mas sobre alinhar sua energia, postura e percepção ao arquétipo que desperta desejo genuíno, transformando confusão em clareza, dúvida em autoridade silenciosa e frustração em magnetismo irresistível. Buscar aprovação é um veneno silencioso. Cada tentativa de agradar,
Cada esforço para manter a atenção constante, cada demonstração de ansiedade diante de sinais confusos dela, corroem seu valor emocional. O homem que não mantém controle sobre sua presença se torna previsível, transparente, fácil de ser manipulado. E onde há transparência sem intensidade, o desejo se dissipa. Você sente a frustração crescer, percebe que, apesar de todo o esforço, a conexão não se transforma em atração verdadeira. O que você chama de rejeição não é falta de interesse, mas consequência direta da dinâmica invisível de poder que você entregou sem perceber. O efeito psicológico da escassez é poderoso e inevitável. Quando você cria ausência estratégica, quando deixa de correr atrás, quando passa a projetar escolhas conscientes, você ativa no inconsciente dela a tensão que desperta desejo e medo de perda. A limitação da sua atenção não é egoísmo, é uma projeção de valor. Ela percebe que seu interesse não é garantido, que sua presença não é um recurso infinito. Cada pausa, cada retirada calculada, cada momento de silêncio é um espelho que reflete autoridade, magnetismo e consistência emocional. É nesse espaço que o interesse se transforma em desejo genuíno, profundo, quase inevitável. A revelação inesperada é que desejo profundo nasce da percepção do seu valor e da escassez da sua energia. Não é o esforço que gera atração, mas a consciência de que você é uma recompensa. A mulher sente isso num nível subconsciente. A tensão criada pela limitação, a projeção de autoridade silenciosa, o equilíbrio entre proximidade e distância, tudo isso provoca fascínio. Ela não busca apenas sua atenção, mas sua energia, seu poder emocional, sua consistência. E quando você domina essa dinâmica, percebe que o jogo de sedução se transforma de uma luta frustrante em um processo natural de atração, onde você se torna o ponto de referência e não mais o perseguidor. A consequência prática é imediata e perceptível. Ao criar ausência e retornar com presença estratégica, você altera instantaneamente a percepção dela. Cada gesto, cada palavra, cada decisão passa a carregar peso, significado e intenção. O que antes era ignorado, agora é valorizado. O que antes passava despercebido, agora é alvo de atenção. Você projeta autoridade silenciosa, ela percebe a tensão emocional e sente desejo genuíno. Não se trata de manipulação consciente ou jogos baratos, mas de compreensão estratégica do efeito de sua própria energia e postura. Você se torna a referência, o homem que ela percebe como raro, como valioso, como digno de atenção e desejo. A linguagem simbólica dessa reversão de poder é poderosa. Cada retirada é um sinal do seu valor. Cada retorno calculado é uma demonstração de autoridade silenciosa. Você se torna a própria recompensa, não por esforço visível, mas pela projeção de presença, magnetismo e controle emocional. Cada gesto comunica que você não é disponível a qualquer custo, que você mantém sua energia, que sua atenção não é garantida, que seu valor é inerente e inalienável. E essa percepção que transforma interesse passageiro em desejo profundo, que muda a dinâmica emocional e transforma a interação em uma dança de atração consciente, onde você lidera sem precisar forçar e onde o fascínio emerge naturalmente do equilíbrio entre presença, escassez e poder silencioso. O homem que não sabe estabelecer limites carrega consigo uma dor silenciosa. Ele insiste, busca a atenção, depende emocionalmente e, sem perceber, mina sua própria atração. Cada gesto de ansiedade, cada tentativa de agradar ou controlar a situação, cada esforço para ser notado, torna-se combustível para a indiferença feminina. Ela percebe a previsibilidade, sente a ausência de tensão e o que deveria despertar desejo transforma-se em rotina emocional. A frustração se acumula, a autoconfiança vacila e, no fundo, você sente que tudo o que faz nunca é suficiente. A sensação de ser invisível ou subestimado cresce, criando um ciclo de esforço sem retorno e de desejo não correspondido. O efeito psicológico da previsibilidade é devastador. O soldado, que entrega sem consciência,
Apaga a curiosidade e a tensão que alimentam a atração. Cada ato repetitivo, cada concessão sem retorno, cada movimento que você faz para agradar, cria segurança, mas não desejo. Ela sente que nada novo surge, que tudo é garantido, que a energia que você projeta é previsível. E onde há previsibilidade, há ausência de desafio, ausência de mistério, ausência de fascínio. A atração feminina inconsciente responde à intensidade, à novidade e à projeção de valor. A previsibilidade transforma a energia em obrigação, e isso silencia o desejo, tornando-o quase imperceptível. A revelação inesperada é que pequenos gestos de presença e escassez silenciosa geram mais desejo do que esforço explícito. Não é necessário impressionar ou provar nada. O que importa é a energia que você projeta, a maneira como ocupa espaço e a autoridade silenciosa que emana. Cada escolha consciente de quando se entregar, quando recuar, quando mostrar interesse e quando permanecer distante, atua como catalisador do desejo. O homem que aprende a equilibrar presença e escassez torna-se irresistível, enquanto o homem que ignora esses princípios perpetua o ciclo de indiferença. A diferença está na consciência emocional, na percepção do efeito de cada ação e na capacidade de se posicionar estrategicamente. A consequência prática é transformadora. Evitar erros inconscientes como insistir, demonstrar necessidade ou ceder à ansiedade permite alinhar postura ao arquétipo do rei e gerar magnetismo natural. Ela sente a diferença. Cada pausa sua cria expectativa. Cada gesto de presença estratégica provoca a atenção. Cada decisão consciente reafirma a sua autoridade emocional. O homem que entende isso altera completamente a dinâmica da atração, invertendo a energia que antes o colocava na submissão emocional e tornando-se a referência magnética que desperta desejo genuíno. A linguagem simbólica é clara. Cada ação projeta valor, cada erro demonstra vulnerabilidade. Cada acerto emana intensidade silenciosa. O homem que erra transmite fraqueza, predictibilidade, necessidade. O homem que acerta transmite poder, presença e magnetismo. Cada gesto torna-se um reflexo de quem você é no nível subconsciente, e cada decisão estratégica reforça seu arquétipo. Reconhecer esses erros e ajustá-los transforma não apenas a atração, mas também a percepção que você tem de si mesmo, de alguém que não depende da aprovação alheia, de alguém que projeta valor e autoridade silenciosa, de alguém que, enfim, deixa de ser o soldado que se entrega sem retorno e passa a ser o rei que desperta desejo real e profundo. Reconhecer a tendência de ser o soldado é o primeiro passo para transformar a sua experiência emocional. Encarar a dependência, a ansiedade e o medo da rejeição é doloroso, mas necessário. Cada momento em que você se sentiu invisível, cada vez que seu esforço não foi valorizado, revela padrões que podem ser interrompidos. A dor do passado se torna a semente da consciência. Perceber onde você se entrega demais, onde cede sem reciprocidade, onde confunde bondade com submissão, permite que você escolha um caminho diferente. Essa é a base da transformação. Olhar para dentro e reconhecer que o que você projeta é o que ela sente. O efeito psicológico da escolha consciente é profundo. Quando você decide assumir o arquétipo do rei, ativa desejo, respeito e autoridade silenciosa. Você deixa de buscar aprovação e passa a ser buscado. Cada gesto, cada silêncio, cada decisão carrega o peso da sua presença e o valor da sua energia. Não é manipulação, é alinhamento com quem você realmente é, projetando consistência e magnetismo. A mulher percebe inconscientemente essa diferença. A energia muda, o olhar muda, a percepção de valor muda. E o que antes era esforço vazio se transforma em resultado natural da projeção de autoridade e presença. A revelação final é simples, mas poderosa. Desejo feminino é ativado pela energia que você projeta, não pelo esforço visível ou palavras bem ensaiadas. O que importa não é quanto você se esforça, mas como você se posiciona emocional e estrategicamente. Cada ação sua, cada decisão consciente
Cada demonstração de controle e autoconfiança atua como catalisador do desejo. Você deixa de ser uma resposta às expectativas dela e passa a ser a referência que ela busca inconscientemente, transformando o interesse superficial em fascínio genuíno. A consequência prática dessa transformação é clara. Dominar seu arquétipo permite controlar atração, confiança e presença, tornando-se irresistível. Você não precisa mais correr atrás, não precisa mais se submeter, não precisa mais buscar validação. Cada interação passa a ser uma expressão do seu valor interno, uma projeção de energia consciente que provoca desejo e respeito. Você se torna o homem que ela quer buscar, que ela admira e que ela percebe como raro, único, magnético. Essa é a verdadeira mudança. Sair do ciclo de frustração e entrega inconsciente e entrar na realidade do poder emocional autêntico. A linguagem simbólica final é intensa. A transformação não está no que você faz, mas no que você representa. Você deixa de ser apenas alguém que deseja ser aceito e passa a ser alguém que representa valor, poder emocional e magnetismo autêntico. Cada gesto, cada silêncio, cada decisão se torna metáfora da sua autoridade e da sua presença. Você é a energia que ela sente, a referência que ela busca, o arquétipo que desperta desejo. A escolha é sua. Continuar no padrão previsível e frustrante do soldado ou assumir o poder do rei, projetando presença, controle emocional e magnetismo irresistível em cada interação.